Opa, beleza? Hoje daqui estamos de obra nova para vocês. Mas antes que a gente possa continuar com o nosso vídeo daqui, eu queria estar falando sobre o nosso Discord. Lá em nosso servidor do Discord estará rolando um novo evento. Esse evento é sim, pois nesse evento você poderá estar despertando aquele instinto artístico dentro de você, pois caso você consiga chegar no top 1, você estará ganhando só leveling e um cargo especial em nosso servidor do Discord. No entanto, vocês terão até o dia 3 de setembro para estar finalizando essa obra de arte sua. Para você que vai participar, desejo toda a sorte para você e que ganhe o melhor. Além do mais, caso não for querer participar do evento, vocês poderão estar entrando lá para estar batendo um bate-papo comigo. Além do mais, vocês lá estarão encontrando algumas novas obras. No entanto, para descobrir mais sobre isso, eu estarei deixando um link no comentário fixado do nosso servidor do Discord. Então, parando com a nossa enrolação, vamos lá ao foco. Respondido e deixando-os sorrir, ele acreditava que Shannon não poderia derrotá-lo quando alinhados em tandem com Zuolan. Viu e subestimou sua habilidade, já que sua cultivação é apenas um 7º nível da besta fama. Tanamin já estava na frente do mestre Muan, e ela pensou que o frango que Shanamine carregava como presente. Então Tanamin disse que este frango era sua besta de ligação à vida chamada Pássaro Flamejante Ardente. Enquanto conversavam, Hugo estava olhando para as pernas do mentor-chefe e ficou surpreso com o quão suave era. Tanamin deixou o sangue de Hilo cair na pedra inicial, criando várias cores que confundiram a multidão. Mestre Muan sorriu e ficou impressionado que Tanamin encontrou uma besta selvagem de 6 estrelas e formou um pacto de sangue com ela. De acordo com ela, os pactos de sangue com bestas selvagens têm uma taxa de sucesso bastante baixa. Shen declarou na frente de todos que a besta ligada à vida de Shanamin é o Pássaro Flamejante Ardente, uma besta de alto nível com 6 estrelas no 9º nível do estágio da veia da besta. Como esperado, Zuolan contradisse e sugeriu testar novamente com uma nova pedra estelar. A multidão concordou. Então Muan perguntou o que estavam pedindo. Shanamin colocou sangue novamente na nova pedra estelar e a mesma coisa aconteceu, o que irritou Zuolan. Tanamin ouviu dizer que havia um participante do Lightning Manor. Era a irmã mais nova de Lin Ziotin, chamada Lin Sayozayo. Quando ela colocou o sangue de sua besta companheira na pedra estelar, ela tinha 2 bestas companheiras, um pássaro trovão escuro tricolor de alto nível com 6 estrelas e um Vandrober Circuit de alto nível com 6 estrelas. Ambos no 3º estágio da fonte do espírito. Todos ficaram impressionados que ela já era uma mestre de bestas gêmeas aos 15 anos. Tanamin ficou interessado nela ao ver isso. Enquanto isso, a mulher anunciou as regras para o 2º teste. Cada pessoa deve participar de uma batalha e eles podem escolher seus oponentes. Além do mentor-chefe Muan, há outros 9 mentores-chefes que avaliarão o desempenho. Pessoas que ganharam seu reconhecimento podem receber a ordem de discípulo de um dos mentores-chefes. Se eles conseguirem múltiplos, podem escolher entre vários mentores. Embora haja vários mentores, Tanamin só quer escolher o mentor-chefe Muan. Agora, a batalha começa com Tanamin no 9º nível do estágio da veia da besta contra Shending, que está no 1º nível do estágio da fonte do espírito. Shending convocou sua besta mágica de 5 estrelas, a rocha estelar, de alto nível, e Tandem fez o mesmo antes de Yingivo atacá-lo. Ele perguntou primeiro o gênero de seu oponente, em seguida, correu na direção da besta do oponente da mesma forma que Shending fez com a rocha estelar mágica, atacando-o. No entanto, ele conseguiu bloquear o ataque. Shending lançou uma arte de batalha de classificação de origem e deu um soco em Tandem bem na cabeça. Ele pensou que Tandem estaria morto porque não sabia que era apenas uma sombra de Tandem. Ele usou uma arte de batalha de classificação intermediária, o que deixou Shending surpreso, já que ele só era capaz de cultivar a arte de batalha de classificação fonte. Hugo também copiou a habilidade que Tandem usou, eliminando o menosprezado Tandem. Ele não acreditava que Tandem pudesse aprender toda a arte de batalha de nível intermediário em tão pouco tempo. Nesse ritmo, Tandem usou a corrente de fogo do trovão e atingiu a besta do companheiro do inimigo. Shending ficou furioso porque Tandem estava derrotando seu oponente. A besta de Shanamine compôs sua força enquanto segurava a corrente de fogo do trovão. Ele então atacou o rosto de Shen terminando. Shending queria revidar, mas não conseguiu resistir. O chefe mentor Muan soprou um cachimbo como sinal de que a batalha deveria terminar, pois para ela, o resultado da partida era óbvio. Mentor Muan parabenizou Tandem e o deu as boas-vindas como seu aluno novamente. Tandem estava esperando por esse momento. Obrigado, chefe mentor. Não vou decepcioná-lo, respondeu Tandem. O outro mentor-chefe ainda queria que Shending fosse seu discípulo, o que deixou Tandem confuso, já que ele foi o vencedor. Zaiozil estava observando o bronzeamento na arena,
Ela então foi para o santuário do céu para visitar sua irmã, a sogra. Quando entrou, encontrou King King lá dentro tocando um instrumento. King King perguntou como tinha sido o exame, e ela respondeu que passou, sem dizer mais nada. Ela informou a King King que viu o cara de 3 anos atrás que tentou agredir King King. King King ficou chocado ao ouvir isso, e ela acreditava que Shannon não tinha nenhuma besta vitalícia. Saiyozio explicou que Shannon conseguiu uma nova através de um pacto de sangue que ela ofereceu a King King para ensinar uma lição a Tandamin por agredir sua irmã sogra. No entanto, King King discordou e disse a ela para deixar o passado para trás. Quando a noite chegou, King King escreveu um mandado de busca pelo assassinato, tendo Tandamin como alvo. Quem conseguisse executá-lo receberia 1000 joias espirituais de padrão amarelo. Por quê? Tandamin, como você ousa voltar? Desta vez, você deve morrer, sussurrou King King. No dia seguinte, Tandamin se despediu de sua mãe, pois precisava ficar na academia. Quando chegou, estava tão animado por finalmente voltar depois de 3 anos que foi diretamente para a área do mentor-chefe Muan para pedir orientações. Quando entrou, encontrou a senhora sentada, exibindo suas pernas sensuais. Ela contou a Tandamin sobre a pressão que sofreu para aceitar Tandamin. Shannon pediu desculpas a ela e prometeu que faria qualquer coisa por ela. Não faça isso, disse mentor-chefe Muan. Mais tarde, sirva-me agora. Mentor-chefe Muan disse enquanto estendia o pé, pedindo uma massagem a Tandamin. Tandamin se sentiu emocionado, mas então percebeu que isso poderia ser um teste do mentor, já que mentor Muan regularmente testava a determinação de seus discípulos com beleza. Uma vez que o aluno não passasse no teste, seria espancado e devastado da forma mais desumana possível. Venha e me ajude a massagear meus ombros. Mentor-chefe Muan acrescentou. Tandamin imediatamente a seguiu e sentiu que isso não parecia ser um teste. Nuvan também pediu que ele trouxesse a galinha para ela brincar, e Rei Hua estava dormindo confortavelmente e não estava ciente dos acontecimentos. Tandamin entregou a galinha para Muan, e Muan apertou suas bochechas. Então ele acordou assustado. Seus olhos brilharam quando viu que a pessoa que estava brincando com ele era o mentor-chefe sexy de Tandamin que girava o Kyoba Ingyo. Nem reclamou. Ela também falou sobre o passado e compartilhou o pensamento de que um cavalheiro pode esperar 10 anos pela vingança deles. Tandamin ficou sério ao afirmar que esperou 3 anos pela vingança. O assassinato de sua besta vitalícia era imperdoável para ele. É por isso que mal podia esperar 10 anos. Muan o estava observando e percebeu que Tandamin estava completamente diferente de antes. Tandamin apertou seu punho e disse a seu mentor-chefe que ele voltou desta vez para executar aquelas pessoas que o traíram. Mentor-chefe, você não precisa mais me convencer. Devo me vingar. Encontre-nos, ele afirmou. Muan de repente o abraçou, o que o deixou chocado. Ele então perguntou ao seu mentor-chefe se poderia receber mais abraços no futuro, uma vez que agiria assim com mais frequência. Enquanto Tandamin se dirigia para o lugar designado para ele por mentor-chefe Muan, a senhora responsável concluiu que Tandamin havia ofendido o mentor-chefe e era por isso que havia sido designado para este pequeno lugar. Como pode ser? Sou esse tipo de pessoa. Só de olhar para mim, você pode ver que sou a pessoa honesta. Xianamin disse depois do que ele disse ao chefe mentor. Ele ficou com hematomas e inchaços por todo o rosto. Ele aceitou este quarto e percebeu que este lugar é perfeito para ele cultivar. Antes de entrar, a dama avisou a Xianamin que o homem no registro chamado Fanzal poderia vir atrás dele, já que ele ofendeu este homem. Xianamin virou-se e perguntou sobre o nível de cultivo de Fangzal. A dama respondeu que ele está agora no 2º nível da fonte de espírito. Depois de um tempo, Xianamin cultiva imediatamente enquanto Yingyu está ocupado comendo algumas gemas para um grande avanço até o 9º nível dos animais. Ele se deita na cama, sentindo-se cansado após a cultivação da primeira grande etapa. A próxima será a etapa da fonte de espírito, que é a etapa inteira que ele está aguardando ansiosamente. Ele estava prestes a descansar, mas alguém de repente chutou a porta do seu quarto. Era Fangzal junto com seus colegas. Xianamin os conhece todos. Ele estava calmo e os cumprimentou. Eles culparam Xianamin por sua classe. Não conseguiam erguer a cabeça onde quer que fossem. Você está admitindo agora que é tarde demais, disse Fangzal. Não, estou apenas triste por ter que bater em pessoas que eu achava que eram amigos, respondeu Xianamin. Fangzal ficou irritado e convocou seu grifo espiral zestoso ao vê-lo. Xianamin sussurrou para Yingyu que o animal ligado à vida de seus oponentes era uma fêmea, mas Yingyu disse que era feia, então ele não estava interessado. Depois de experimentar a gentileza do chefe mentor Muan, seu padrão agora é alto. Fangzal correu na direção deles e tentou atacar Xianamin, mas Xianamin conseguiu desviar do primeiro ataque. Xianamin confirmou que Fangzal agora está crescendo. Fangzal correu para ele novamente,
pulou e estava pronto para esfaquear Tiananmen, que apenas o aguardava. Então, ele usou seu punho de metal e socou Fang Zhao, cujo movimento era muito rápido, chocando os outros estudantes, que testemunharam uma luta unilateral. Até mesmo a besta ligada à vida de Fang Zhao foi derrotada por Ying-yu. Fang Zhao já estava derrotado e se perguntava como Tiananmen pôde socá-lo com tanta violência se ele estava apenas no 9º nível da veia da besta. Tiananmen continuou a socá-lo, o que ele não conseguia resistir, e de repente urinou nas calças. Vou devolver Fang Zhao para você. Lembre de trocar as calças, disse Tiananmen, enquanto jogava Fang Zhao para os outros estudantes. Todos se afastaram, sentindo-se nojentos por Fang Zhao. Fang Zhao e suas bestas ligadas à vida estavam no chão e se sentiram fracos. Ei, vocês não vão fazer nada, disse Tiananmen. E todos eles ainda estavam se gabando de sua capacidade. Tiananmen disse a eles que se eles se atrevessem a intimidar os novatos na classe de Muvan, isso significa que eles não respeitam o chefe mestre Muan. Eles zombaram e responderam que ele não deveria incluir o chefe mestre Muan, já que ela não estava por perto. Eles não tinham consciência de que o mentor Muan já estava atrás deles. O que? Depois de se formarem, vocês não me respeitaram? Acho que vocês estão coçando, gritou Muan. Eles a olharam e todos ficaram chocados. Mestra, não me entenda mal, só queremos apoiar Fang Zhao, disse um aluno. Mas Muan já estava furiosa com ele, pois ele acabou de subir para a classe intermediária e se atreveu a ser dominador em seu lugar. Vocês não são fortes o suficiente e ousam reclamar quando são derrotados, ela acrescentou. Ela estava muito furiosa com todos eles e os puniu, o que os deixou assustados. Todos deitaram no chão, e Muan os advertiu que sentirão o quão gentil ela é quando voltarem. Depois que os estudantes saíram, Tiananmen agradeceu à mestra Muan, e Muan disse a ele para manter um perfil baixo e se preparar bem para a batalha do Mestre da Fênix. Porque Zikan veio até Muan e Tiananmen o cumprimentou imediatamente. Zikan disse a ele que haverá uma batalha classificatória em 3 dias, e que ele deveria se esforçar para obter uma boa classificação e honrar o Palácio da Fênix. Ele então convidou Muan para ir assistir a um festival de lanternas. Eles se desculparam, e Ying-yu concluiu que Zikan estava cortejando o mentor Muan, mas então Tiananmen disse que Muan vem rejeitando Zikan desde antes de ser Hugo. Então, Ying-yu convidou Tiananmen para ir ao festival de lanternas, e Tiananmen concordou, dizendo a Ying-yu que eles deveriam verificar sua mãe primeiro. Quando chegaram em casa, perceberam que a porta de sua casa estava aberta, mesmo sendo noite. Ao entrar, viram que a mãe deles estava coberta por um lençol e tremendo. Quando Tiananmen removeu o lençol, viram que a mãe estava sendo atacada por vários insetos sanguessugas. Tiananmen ficou chocado e com raiva ao ver isso. Ying-yu imediatamente removeu os insetos sanguessugas do corpo de Y-Jin. Por que você, discípulo da Academia Yaowong, demorou tanto para chegar aqui? Eu estava esperando por muito tempo por você. Um homem por trás disse. Ele também acrescentou que alguém está pagando para comprar a vida de Tiananmen. Quando Tiananmen olhou ao redor, ele viu um logotipo e soube que esse homem era um assassino do Palácio da Flor Sangrenta. Alguma última palavra? Vamos tornar sua morte dolorosa, disse o assassino. Não me entenda mal, estou apenas confirmando sua identidade antes de assassiná-lo, respondeu Tiananmen, furioso e decidido a destruir esse inimigo. O assassino sorriu e se vangloriou de que era de um nível superior ao de Tiananmen, tornando impossível para ele derrotá-lo. Ele então convocou sua besta vinculada à vida, um gigantesco verme, o oponente mais formidável que Tiananmen já enfrentou. O rei Wu estava ocupado removendo os vermes do inferno sangrento do corpo de Ying-Jing. Então ele não podia ajudar Tiananmen no momento, mas estava disposto a arriscar sua vida para enfrentar esse oponente. O adversário avançou e o atacou, mas então Tiananmen ativou sua arte de batalha intermediária sombria. Seu oponente ainda conseguiu alcançá-lo e zombou dele, dizendo que ele ainda não tinha habilidades suficientes para enfrentar um verdadeiro assassino. Ele aconselhou Tiananmen a parar de lutar inutilmente e ficar no chão, pois o assassino era rápido demais, o que deixou Tiananmen irritado, já que não teve a chance de reagir devido à grande diferença de poder. A besta do oponente de repente gritou para Tiananmen, e ele foi arremessado para longe quando os vermes gigantes avançaram em sua direção, sugando seu sangue. Tiananmen fingiu estar morto, mas Ying-yu o instou a parar de fingir e atacar o inimigo, pois sua mãe estava em perigo. Ele o lembrou de que ele ainda tinha que vingar a morte injusta de seu irmão. Com determinação, Tiananmen se levantou e, cercado pelas chamas, alcançou um novo patamar quase à beira da morte. O assassino zombou, afirmando que mesmo se Tiananmen entrasse no reino da fonte espiritual, o resultado não mudaria. Tiananmen sorriu e desafiou o assassino a experimentar seu sangue,
afirmando que o sangue de uma besta do caos primordial não é algo que se possa beber facilmente. O assassino ficou chocado ao perceber que o sangue de Tiananmen era feito de lava. Tiananmen usou seu olho do observador no oponente, que começou a alucinar com senhoras sensuais vestidas apenas com Tiananmen de metal. Atacou o assassino e desejou que ele morresse. O rei Wu também não deixou as bestas inimigas sobreviverem após a luta, verificando imediatamente a condição de sua mãe. O corpo de Ying Jing estava fraco devido ao veneno do inferno sangrento. O sábio Shen apareceu de repente e se desculpou por ter chegado tarde, pois recebeu o sinal de Tiananmen. Ele agradeceu a Tiananmen por cuidar do inimigo sozinho, mas não esperava que Ying Jing fosse alvo da Câmara da Flor Sangrenta. Tiananmen o interrompeu e explicou que sua mãe estava envenenada pelo veneno infernal sangrento. Sage Shen afirmou que ela ficaria bem com algum descanso, mas o problema principal era sua vida amaldiçoada, algo que Tiananmen não entendia e Sage Shen não queria discutir. Se Ying Jing decidisse não contar a Tiananmen, mas se ele conseguisse entrar no Santuário do Céu, Sage Shen disse que ela teria uma chance de se livrar da maldição. Portanto, a batalha de classificação era a única chance de Tiananmen. Para curar a maldição, você só pode ganhar na batalha de classificação, ele declarou. Tiananmen agradeceu e disse a Ying Wu que eles deveriam ir treinar, mas Ying Wu avisou que seu corpo poderia entrar em colapso, já que ele acabará de atingir um novo nível. Chegou o dia da batalha de classificação, e o mestre-chefe Moon estava esperando por Tiananmen. Ela estava um pouco irritada porque a batalha de classificação já havia começado e Tiananmen ainda não havia chegado à arena. Zika iniciou o programa dando as boas-vindas a todos e declarou oficialmente o início da batalha de classificação. Os alunos da classe de Moon ficaram furiosos porque Tiananmen não estava presente na arena. Felizmente, Tiananmen chegou a tempo e se desculpou com o mestre-chefe por estar atrasado. Moon o chutou e ordenou que ele subisse ao palco rapidamente, mas antes disso, ela explicou que a batalha de classificação usa um sistema de classificação para ordenar os alunos de acordo com os pontos que ganharam derrotando seus oponentes até serem eliminados. Ela já havia escolhido o oponente de Tiananmen, e ele deveria ir direto para o anel da classe e começar. Sim, chefe mestre, espero ter um oponente forte para obter mais pontos, respondeu Tiananmen. Quando ele subiu no ringue, ele não esperava que seu oponente fosse alguém que ele conhecesse. Tiananmen sorriu, pensando que eles se encontraram ali por causa do destino. Seu oponente não era outro senão Liu Kanion. Kanion estava furioso ao vê-lo e se recusou a lutar com Tiananmen. Ele acusou Tiananmen de ser um homem obsceno que drogou e assaltou mulheres. A multidão ficou chocada ao ouvir que era Tiananmen. Tiananmen sabia que Kanion estava apenas com medo, e por isso continuou a se recusar a lutar. O mestre-chefe Muan também rejeitou o que Kanion queria. De acordo com ela, o oponente de Tiananmen estava escolhido, e ele deveria ir direto ao palco. Sim, a razão para recusar a batalha contra Tiananmen é inválida. Você está questionando minha decisão de conceder a ele a ordem dos discípulos, garoto? A menos que alguém admita a derrota, a competição segue conforme o planejado. Caso alguém se recuse a batalhar contra seu oponente escolhido, isso será contado como uma derrota do candidato que se recusa. Qian Yang, irmã de Tiananmen e pai de Tiananmen, também estão presentes. Lui Qing gritou para Qian Yang nunca recuar para evitar desonrar o estilo relâmpago. Por causa disso, Qian Yang mudou de ideia. Como um discípulo do estilo relâmpago, devo derrotar você e colocá-lo em seu lugar, Pyongyang afirmou enquanto corria em direção a Tiananmen, junto com sua besta ligada à vida. Como esperado, a multidão torcia apenas por Qian Yang, e todos menosprezavam Tiananmen. Parece que você está carregando a ajuda de todos, disse Tiananmen e enfrentou Qian Yang. Ele então deu um tapa na bochecha de Qian Yang, fazendo-o cair no chão e ficar com um hematoma no rosto. É uma pena que você ainda não possa lidar com um golpe meu, Tiananmen acrescentou. Todos ficaram perplexos ao ver Qian Yang caído com apenas um único tapa da pessoa que subestimavam. O pai de Tiananmen estava confuso, enquanto Lui Qing estava preocupado com seu irmão. No momento, Tiananmen obteve 480 pontos e está atualmente classificado em 576º. O mentor-chefe Muan disse que Tiananmen terminou a batalha muito rápido, e os outros mentores-chefes não podem dar a ele uma pontuação alta se não virem o quão habilidoso ele é. No entanto, Muan precisa encontrar outro oponente para Tiananmen, pois vários alunos querem enfrentá-lo. O atual primeiro colocado no ranking é Shen Yao, mas então o anunciante anunciou que Lin Xiaoxao, com 950 pontos, é agora o novo primeiro colocado geral. Droga, mal tive tempo de me aquecer no topo e já caí para o segundo lugar, Shen Yao exclamou, irritado. Após apenas um segundo, outro anúncio disse que Li Shufeng está em segundo lugar, com
com um total de 920 pontos. Shen Yao está ainda mais irritado por ter perdido o segundo lugar depois de tantas batalhas. Tiananmen estava classificado em 109º com 700 pontos e subiu para o 95º lugar. Ele percebeu que levaria muito tempo para chegar ao primeiro lugar se continuasse a lutar contra pessoas de baixa classificação. Ele disse ao mentor-chefe Muan que queria desafiar diretamente o terceiro colocado, Shen Yao. Tenho certeza de que esse cara vai aceitar. Ele me odeia tanto. Tiananmen respondeu. Quando Shen Yao recebeu o desafio de Tiananmen, ele sorriu, pois também queria vingança por seu primo Shen Jin e chamar a atenção da multidão. A audiência estava torcendo por Shen Yao e esperava que ele ensinasse uma lição a Tiananmen. Agora eles estão no mesmo ringue para lutar um contra o outro. Shen Yao conclui que ganhará popularidade derrotando Tiananmen. Ele pensou que Tiananmen lutaria sozinho, mas ele e Hugo saíram juntos com a mãe de Shen Yao. Há um homem que chamou Tiananmen de arrogante. Ele é Shen Yao, discípulo do Santuário Celestial e irmão mais velho de Shen Yao. Ele espera que seu irmão derrote Tiananmen com 2 ou 3 movimentos. De acordo com ele, não há muita suspense nas batalhas de classificação deste ano. Os discípulos do Santuário Celestial já conhecem a classificação e a classificação de Shen Yao é praticamente inalterável. Mas uma batalha com alguém como Tiananmen tornou a batalha fascinante. Sua mãe também previu que seu filho, Shen Yao, se destacará após essa batalha. Ela estava pensando que, quando Tiananmen perder, eles voltarão para o seu lugar antes da batalha começar. Indy o provoca a besta de Shen Yao e até mesmo este leão também o menospreza. Eles então correm um em direção ao outro, sendo que Hugo enfrenta confiantemente o leão dourado. Shen Yao estava prestes a atacar Tiananmen, mas então Tiananmen lançou seu clone, o que deixou Shen Yao chocado e confuso, pois ele não estava ciente de que o verdadeiro Tiananmen já estava atrás dele. Ele foi chutado por Tiananmen na bochecha e voou para longe, batendo no chão. Ele se levanta e fica furioso neste momento. Então ele diz a si mesmo que não vai mais se conter. Para sua surpresa, Tiananmen usou a corrente de fogo do trovão que ele roubou de Kaimion. Uma corrente para um cão louco. Não é perfeito, disse Tiananmen para provocar Shen Yao. Ele puxou a corrente e acertou Shen Yao várias vezes. Até mesmo sua besta foi derrotada. A multidão ficou surpresa com a movimentação de Tiananmen, especialmente quando Shen Yao declarou que se renderia. Sua mãe estava preocupada com ele e desmaiou de repente, o que deixou Shen Yao abalado. Ele olhou para Tiananmen com a intenção de se vingar em breve. Tiananmen se dirige ao seu mestre-chefe, e Muan está orgulhosa de que Tiananmen tenha vencido a batalha contra Shen Yao. Ela também disse que Tiananmen agora pode desafiar legitimamente o primeiro lugar, que é Lin Zixi. Xiao Xiao acabou de terminar sua batalha contra Li Shufan e estava irritado por ter sido derrotado. Zika anunciou que os 5 supervisores dos salões chegaram a uma decisão unânime de que a posição de primeiro discípulo deste ano será decidida entre Lin Zixi, do Salão das Bestas, e Lai Tiananmen, do Salão da Fênix. A vitória determinará quem será diretamente admitido no Santuário do Céu. A batalha será realizada amanhã e todos do clã real do Pássaro Vermelho estarão presentes para assistir. Ele aconselha os dois a descansarem e se prepararem para a batalha. Xiao não pode acreditar que Tiananmen estaria qualificado para lutar contra ela, enquanto Tiananmen está apenas pensando em como vencer por sua mãe. A mestre-chefe Mu mostra todo o seu apoio a Tiananmen. Tiananmen estava muito confiante de que poderia vencer a batalha, então Mu lhe disse para parar de se gabar, pois é difícil lutar contra o mestre das bestas gêmeas. Tiananmen também perguntou se poderia levar sua mãe para assistir à batalha no dia seguinte, e Muan casualmente disse que sim e que estava disposta a guiar Jing para que Tiananmen pudesse se concentrar na batalha. No dia seguinte, Tiananmen leva sua mãe para a arena de batalha. Alguém anunciou que a batalha começará em breve. Enquanto Tiananmen se dirigia para o ringue, ele viu uma dama familiar. Tiananmen olhou para a dama e ficou enfurecido ao ver com seus próprios olhos que era Mai Qingqing, sua ex-namorada que o traiu. Fico feliz por você. Você pode ser uma boa pessoa, então não cometa mais erros, disse King para ele. Obrigado pelo lembrete. Definitivamente não vou cometer mais erros, respondeu Tiananmen e se afastou. Alguém chamou seu nome de repente, o que o fez se assustar. Ele sabia que era Jian, a dama que ele conheceu na montanha do Tafetá Vermelho. Quando olhou ao redor, viu Jian em uma pose adorável. Seus olhos se arregalaram de emoção ao olhar para a dama. A princesa King também estava com Jian e não parava de falar mal de Tiananmen. Jian pediu a ela que fosse boa com Tiananmen,
pois via o coração de Tiananmen como puro e não a pessoa que as pessoas pensam que ele é. A multidão aplaudia quando viu a princesa e a número 1 beleza do clã do Pássaro Vermelho, que era Jian Fire. Zaek Xiao e Qin Qin ainda estavam atrás de Tiananmen e se perguntavam por que ele estava tão perto da princesa. Qin Qin também pensava nos rumores que ouviu de que Tiananmen era o homem da princesa Qing. Na época em que se encontraram novamente, a princesa Qing pediu a Tiananmen que devolvesse seu pingente de jade. Bem, isso é uma pena. Eu não vou devolvê-lo, respondeu Qin Qin, o que deixou a princesa Qing irritada, e ela puxou Zan para sair. Ela tinha medo de que Zong fosse afetada se estivesse junto de Tiananmen, já que Tiananmen tinha uma reputação ruim. Jian segurou sua mão e respondeu casualmente não, pois ela também queria que Tiananmen visse sua habilidade recém-desperta e também queria apoiar a batalha de Tiananmen. De acordo com ela, uma de suas habilidades foi desbloqueada e envolve anexá-la ao corpo de alguém. E agora ela mostrará com a ajuda de... O corpo de Tiananmen não é um problema. Estou ansioso por isso, respondeu Tiananmen. Todos da multidão testemunharam o quão próximo Tiananmen estava de Jian, e foi por isso que ficaram loucos e invejosos. Jian preparou-se para se ligar ao corpo de Tiananmen. A chama azul que vinha dela foi inserida em Tiananmen para criar as asas. Ela ordenou que Tiananmen voasse para que todos vissem o nível de sincronização. Tiananmen a seguiu, e todos viram como ele voou para longe e voltou, pousando perfeitamente. John saiu de seu corpo, feliz por as asas celestiais estarem completamente sincronizadas com a ajuda de Tiananmen. Jian e a princesa Qing são discípulos do Santuário Celestial, e Zan disse a Tiananmen que se encontrariam mais frequentemente depois que ele vencesse sua batalha contra Psyxel. Está bem, vou definitivamente me tornar o primeiro discípulo, respondeu Tiananmen. Todos ficaram mais invejosos, enquanto a princesa Qing se sentia envergonhada. Zayak Sao interrompeu subitamente, dizendo a Tiananmen que, se ele quisesse se tornar um primeiro discípulo, precisaria ver se Shixao concordaria. Ela acreditava que Tiananmen era rude com Qing Qing, e é por isso que ela não queria que Tiananmen entrasse no Santuário Celestial. Tiananmen disse a Zan para voltar primeiro, pois a batalha estava prestes a começar. Após a saída da dama, ele respondeu a Zayak Sao, dizendo que ela não sabia como diferenciar quem eram as pessoas verdadeiramente sem vergonha. Quando perceber, verá que há muitas pessoas sem vergonha neste mundo, e elas estão bem ao seu lado, acrescentou, deixando Zayak Sao furiosa, já que ela só acreditava em seu irmão e Mo Qing Qing. Você pode continuar a luta no palco. Um verdadeiro guerreiro fala com sua força, declarou Zika. Ele então anunciou que a última batalha havia começado, e o vencedor seria o discípulo do Santuário Celestial. Hoje, vou te ensinar uma lição apropriada, disse Zayak Sao e convocou seu par de bestas ligadas à vida. King Wu também apareceu e ficou chocado ao ver que seu inimigo seria um domador de bestas gêmeas, mas ele disse que não estava com medo, pois nasceu para lutar. A batalha final começou, com Zayak Sao e Tiananmen enfrentando um ao outro no ringue. Ambos se lançaram um em direção ao outro. O macaco saltou em direção a Tiananmen, e Tiananmen estava apenas esperando por isso. Ele chamou o macaco de inútil, mas então Muin disse que era um erro subestimar os macacos. O Vajrobar Circuit era uma besta ligada à vida de combate corpo a corpo, com velocidade e força, além de experiência de combate excessiva. Devido à sua velocidade, ele desapareceu instantaneamente e chegou atrás de Tiananmen, acertando-o com seu punho super pesado. A multidão pensou que Tiananmen morreria ou ficaria aleijado, mas quando Tiananmen e o macaco se tornaram visíveis novamente, viram que Tiananmen havia bloqueado o golpe com sua mão esquerda. Nesse momento, enquanto o príncipe Qing observava os movimentos de Tiananmen, ela admitiu que ele era realmente um garoto forte. Muan também acrescentou que a coisa mais problemática sobre o Vajrobar Circuit é que ele fica mais forte à medida que luta, então Tiananmen não deveria lutar com ele por muito tempo. No entanto, o mais problemático no momento não era a besta ligada à vida, mas Lin Shixao, que estava procurando uma oportunidade para agir. Quando Zayak Sao viu uma abertura, pegou seu arco trovejante rugidor e a flecha luminosa do relâmpago do manejo do relâmpago. Ela disparou a flecha, e todos puderam ver o quão poderoso era o ataque. Mesmo o mentor-chefe Moon estava com medo de que Tiananmen tivesse azar desta vez. A corrente saiu da fumaça, e o macaco ficou amarrado. Tiananmen sorriu e reconheceu o talento de Zayak Sao, mas ele não queria que essa jovem vencesse. A multidão e Shixao ficaram chocados ao ver que Tiananmen havia conseguido pegar a flecha. Zayak Sao gritou, pedindo para que devolvesse a flecha, mas Tiananmen a cortou. Zayak Sao implorou para que ele não o fizesse, pois era o presente de aniversário de seu irmão para ela. Não chore, vou te dar outro na próxima vez,
respondeu Tianmin. Não é a mesma coisa. Eu te desprezo completamente, disse Zayak Sao, enquanto convocava uma nova arma e avançava em direção a Tianmin. Desta vez, Tianmin apenas estava se esquivando. Muan não esperava que o combate corpo a corpo de Zayak Sao fosse tão bom. A força dela é maior do que a sua estabilidade de longo alcance. A multidão pensou que Tianmin seria derrotado desta vez, já que viram que Tanerman não podia reagir. Zayak Sao pulou em direção a Tani enquanto Tianmin segurava a corrente que estava amarrada ao macaco. Tianmin sorriu ao perceber que os Zayak Sao são incrivelmente poderosos, mas ela não pode controlá-los. Ele puxou o macaco. Zayak Sao atingiu sua besta ligada à vida, em vez de Tianmin. Ela ficou chocada e vomitou sangue de repente. Segundo Tianmin, a besta ligada à vida está conectada ao seu dono. Zayak Sao não ficou seriamente ferida e não tinha como continuar, então ele pediu para Zayak Sao desistir. Zayak Sao não quer admitir sua derrota. Mesmo que seu Thunderbird tenha sido derrotado por Ying Yuo quando ela ouviu, ela ficou furiosa e correu para Tanin novamente. Tianmin lançou sua técnica intermediária de batalha, mas Zayak Sao se ajoelhou de repente e concedeu a derrota. A multidão não consegue acreditar que Tanin é o vencedor. John ficou feliz que Tianmin conseguiu, enquanto Mu Qingqin estava muito bravo e pensou que Tanin deveria morrer. O vencedor foi anunciado. Tanin é o vencedor e será o discípulo principal que entrará no Santuário dos Céus. Quando ele desceu do ringue, ele viu Mu Qingqin, então perguntou por que Qingqin estava brava por ter vencido. Não há motivo para se gabar de vencer alguém 5 anos mais jovem que você. E por favor, não me chame de Qingqin, declarou Mu Qingqin em um tom zangado. Então, como devo te chamar? Devo te chamar de Flor de Sangue, respondeu Tianmin, o que deixou Mu Qingqin chocada. Tianmin estava muito certa de que Mu Qingqin era responsável por enviar um assassino da Câmara da Flor de Sangue. Mu Qingqin decidiu sair, mas sussurrou para Tanin primeiro que ele deveria tomar cuidado consigo mesmo. Tianmin disse a mesma coisa e acrescentou que ela deveria lavar o pescoço, pois seria conveniente para sangrar. Mu Qingqin apenas sorriu, pensando que Tianmin logo estaria morto. Quando ela saiu, John chamou Tianmin. Tianmin sorriu ao ver a senhora novamente e a parabenizou por se tornar a discípula principal. Ela também entregou um papel a Tianmin com informações sobre ela e o endereço da princesa Qing no Santuário dos Céus. Além disso, ela pediu um abraço a Tianmin. Tianmin ficou emocionado, mas se perguntou por que a senhora pediu um abraço de repente. Ele pensou que talvez fosse porque ele se saiu bem, mas então Zan disse que, quando ela o abraçou, pôde ouvir os batimentos cardíacos de Tianmin e ouvir a voz dentro do seu coração. Ela até conseguiu ver o segredo que Tianmin escondeu por 3 anos. Ela viu que Tianmin havia sido ferido, e ela chorou ao contar isso a ele. Tianmin percebeu que John só queria confortá-lo. Ele segurou as bochechas de Zan e disse para ela não chorar, pois ficou comovido com o choro da senhora na frente dele. Em seguida, ele abraçou Zan e agradeceu por sua gentileza. Mesmo que o mundo inteiro esteja contra você, eu estarei ao seu lado, disse Zan. Todos estavam com inveja de Tianmin, e até a princesa Qing ficou irritada por Zan estar abraçando um homem em um lugar público. Wei Jing também viu a doçura de seu filho com uma bela senhora e ficou emocionada ao pensar que já era hora de Tianmin encontrar alguém para ele. Quando a noite chegou, Tianmin e sua mãe celebraram sua vitória. Eles também conversaram sobre quando Tianmin irá para o Santuário dos Céus. Segundo ele precisa ir na noite seguinte, mas primeiro precisa visitar o chefe mentor Muan, pois Muan o apresentará a um mentor supremo. Mãe, me diga, quando eu entrar no Santuário dos Céus, o que tenho que fazer para ajudar você a se livrar da sua expectativa de vida? Tianmin perguntou de repente. Nesse momento, Wei Jing compartilhou a informação de sua maldição com Tianmin. Ela disse que apenas o potentado do santuário pode ajudá-la a liberar sua expectativa de vida, que é o mestre do Instituto Amarelo Ciano das Chamas. Ela já foi filha do potentado, mas ofendeu o potentado. Então Wei Jing concluiu que é impossível que o potentado a ajude. Ao ouvir isso, Tianmin ficou chocado ao descobrir que o potentado do santuário é seu avô. Segundo Wei Jing, ela estava grávida naquela época, mas seu pai não gostava de mentiras. Como isso poderia ser possível? Se fosse assim, ele não deveria estar vivo agora, Tianmin gritou. Ele prometeu a sua mãe que fará de tudo pela vida de sua mãe, não importa o quão difícil seja. Foi por isso que Jing ficou emocionado ao ouvir isso depois de conversarem. Por que Jing disse a Tianmin que ele deveria escolher um mentor supremo assim que escolhesse um mentor supremo? Sim, mãe, vou lembrar o nome, respondeu Tianmin depois de um tempo. Tianmin foi até o lugar do chefe mentor Muan,
mas Muan não abriu a porta. Então Tiananmen informou que estava lá para saber sobre seu mentor supremo. Muan não lhe deu nenhuma resposta, e a única coisa que Tiananmen ouviu foi o som de alguém se banhando. Pare de bater. Entre, disse Luvan abruptamente. Ela então saiu da banheira e cobriu o corpo com seu roupão. Você veio em um momento realmente ruim. Eu estava tomando banho confortavelmente, mas acabei sendo interrompida por você, disse Luvan irritada. Tiananmen hesitou em continuar com o que precisava fazer, mas Inu parecia não querer sair do quarto. Chefe mentor Muan pega Inu dizendo que este frango é muito fofo. Ela então entregou a Tiananmen um papel com uma lista de mentores supremos que ela compilou para ele. Tiananmen entendeu imediatamente e mostrou gratidão a Muan. De nada. Estou interessada na sua carne jovem, bonita e sedenta de sangue, respondeu Muan a Tiananmen e continuou a ler o papel, sabendo que o chefe mentor Muan só queria provocá-lo. Enguio gritou que queria fazer isso, então Muan o pegou e apertou suas bochechas novamente enquanto Tiananmen estava verificando a lista. Ele percebeu que havia alguém que ele estava procurando que não estava na lista, e esse alguém era Muion, o que sua mãe mencionou. Chefe mentor Muan disse a ele que uma pessoa chamada Muion é seu irmão e agora é o vice-potentado no Santuário Celestial. Nos próximos 3 anos, Muion se tornará o potentado do santuário. Muan também acrescentou que seu irmão parou de aceitar novos discípulos 1 ano atrás, depois que o potentado atual o anunciou como o próximo líder do santuário. Ao ouvir isso, Tiananmen percebeu que esse poderia ser o motivo pelo qual ninguém ousa mexer com o chefe mentor Muion. Muion disse a ele que todo o Instituto Flame Yellow Sun só tem 2 pessoas com o sobrenome Mo. Tiananmen pediu a ela que implorasse a Muion que lhe desse uma chance de aceitá-lo como seu discípulo. Muan recusou o favor e disse que ele deveria esquecer seu irmão, porque os requisitos para se tornar discípulo de Muion são incrivelmente difíceis, e ele até rejeitou o filho do chanceler. Mas 3 anos atrás, ele aceitou um discípulo, e Muan acha que Tiananmen conhece essa pessoa. Alguém que eu conheço? Quem é? Perguntou Tiananmen confuso. Para sua surpresa, Muan disse que a pessoa não era ninguém menos que Lindsay Outin, a pessoa que executou sua primeira fera ligada à vida. Tiananmen ficou chocado ao saber que o futuro potentado do santuário está treinando Lindsay Outin como seu único discípulo. De acordo com Muan, Xiodin é o gênio número 1 em todo o reino do Pássaro Vermilion, com a ajuda da alma da guerra da fera sagrada, e não há motivo para não cultivá-lo. Embora ela saiba que Tiananmen é um jovem sincero que nunca faria algo indecente, ninguém acredita que Tiananmen possa ser confiável, sem mencionar o fato de que Tiananmen é inimigo de Xiodin, que tem um forte apoio. Ela também conclui que provavelmente haverá poucos ou nenhum mentor supremo que queira aceitar Tiananmen. Mesmo assim, ela aconselha Tiananmen a se comportar bem e conquistar o favor de algum mentor supremo. Caso contrário, ele terá que voltar para a classe de Muan e treinar sob ela, pois ela é apenas uma chefe mentor e pode oferecer recursos de cultivo limitados. Entendi. Obrigado, chefe mentor, respondeu Tiananmen. Na manhã seguinte, é hora de Tiananmen ter um mentor supremo. Zika lhe disse que há uma grande possibilidade de ninguém o aceitar como discípulo. Tiananmen disse a ele que já entendeu ao olhar para Zika. Tiananmen percebeu que Zika se parece um pouco com sua mãe e começou a pensar que eles podem estar relacionados, já que Sikon e sua mãe têm o mesmo sobrenome. É por isso que Sikon leva Tiananmen para o Salão dos Ancestrais e informa todos os mentores supremos e o guardião dos ancestrais que ele comprou o primeiro discípulo do Salão da Fênix. Lá e Tiananmen, levante a cabeça, deixe-o. Mentores e observamos você, o guardião da ancestralidade, disse que Tiananmen o seguiu, e o guardião da ancestralidade informou a todos os mentores supernal que qualquer um interessado em Tiananmen pode agora aceitá-lo como discípulo. Todos os mentores supernal imediatamente discutiram Tiananmen. Neste momento, Tiananmen aceitou o fato de que ninguém o escolherá, e se isso realmente acontecer, ele planeja apenas ir para a família Y para salvar sua mãe. O guardião da ancestralidade ordenou que ele mostrasse sua habilidade. Caso contrário, ele sabe muito bem que sua idade está quase passando da idade ideal para treinar e será difícil para os mentores supernal ajudá-lo. Sim, mas eu não tenho ninguém para treinar. Como vou mostrar isso? Tiananmen perguntou. O guardião da ancestralidade disse que há alguns discípulos na área. Um homem chamado Y se ofereceu para fazê-lo. Este homem está agora no estágio de pico do reino da fonte de espírito. Antes de prosseguir, ele pediu a permissão de seu tio, e Zikan permitiu que ele fizesse isso, já que esse homem chama Zikan de segundo tio, e Zikan é irmão de Y Tank Song, o chanceler do Instituto de Ciências Flamejantes Amarelas. Ele estava pensando que esse cara que se atreveu a lutar com ele poderia ser o filho do chanceler. Enfrentou e Tiananmen perguntou como eles iriam fazer isso. Du Hall disse a ele que ele poderia fazer o que quisesse,
Podia usar toda a sua força para mostrar aos mentores, e ele não iria revidar. Em sua mente, já que sentia que ninguém queria escolher Tiananmen, ele planejava brincar com Tiananmen um pouco e depois se livrar dele. Boa, irmão. Por que eu deveria aproveitar essa oportunidade? Respondeu Tiananmen, planejando humilhar Guoguo. Ele chamou Yingyu e o informou para não ser descuidado, já que Guoguo era realmente um discípulo mais forte do que ele. Eles então avançaram em direção a Guliao, segurando a corrente de fogo do trovão. O mestre supernal e o guardião da ancestralidade, exceto que Tiananmen também tem a habilidade que ele derrotou Xiaxao puramente por seu talento. O rei Hugo disse que tentaria atacar primeiro, mas então voou para longe com apenas um tapa de Guoguo. Mesmo com a rapidez de Tiananmen, ele ainda conseguia ver o movimento de Tiananmen. Tiananmen amarrou Guliao usando a corrente de fogo do trovão, mas Guoguo estava muito calmo nesta situação. Ele lançou seu poder e a corrente se quebrou em pedaços, o que deixou Tiananmen chocado. Desculpe, quebrei sua corrente. Não esperava que fosse tão frágil, disse Guoguo. O rei Wu soltou fogo em Guo, e Guo conseguiu sorrir, pensando que isso não funcionaria com ele. Tiananmen sorriu, pois já sabia o que aconteceria. Vocês todos estão assustados, já que não podem apagar o fogo, disse o guardião da ancestralidade, ordenando que ele tirasse suas roupas, e Guoguo o seguiu. Nesse ritmo, Tiananmen havia tido sucesso, e Guoguo realmente sentiu que estava sendo humilhado. O rei Wu riu da situação e até o provocou para tirar também suas calças. Du Hoi agora estava enfurecido, sentindo-se envergonhado. Ele então desafiou Tiananmen a continuar a batalha. Não há necessidade. Você quebrou minha arma e já mostrei minha habilidade mais forte. Estou sem truques, respondeu Tiananmen. Zikan também disse a Guoguo para se acalmar e perguntou ao discípulo se o que Tiananmen mostrou já era suficiente para eles. O guardião da ancestralidade fez um comentário a Tiananmen, afirmando que a habilidade de fonte de espírito do animal ligado à vida de Tiananmen era boa, mas acrescentou que tudo mais que Tiananmen mostrou não valia a pena mencionar. Ele perguntou ao discípulo novamente quem queria Tiananmen, mas eles ainda estavam discutindo. Como esperado, todos os mentores Supernal não queriam aceitar Tiananmen. Tiananmen aceitou isso, pois já esperava que isso acontecesse. Sério, vocês todos estão afastando o principal discípulo que chegou até aqui vencendo a batalha de classificação, quebrando nossas palavras assim. O que isso implica sobre o Santuário do Céu? Alguém declarou de repente. Zikan e todos os mentores Supernal cumprimentaram esse homem e o chamaram de vice-potentado. Ao ouvir isso, Tiananmen concluiu que essa pessoa era Muyon. Muyon disse a todos que o Santuário do Céu sempre defendeu a justiça, e o principal discípulo sempre teve o direito de se juntar ao Santuário do Céu. Isso é o que o Santuário do Céu deve defender. Então ele não aprova completamente os mentores Supernal afastando o principal discípulo hoje. Os mentores Supernal concordaram com ele, mas ainda reclamaram que todos eles tinham suas próprias dificuldades em escolher, estão apenas ouvindo e observando Muyon. Já que ninguém quer aceitar, então deixaremos o discípulo principal escolher. Muyon declarou. Em seguida, ele entrevista Tiananmen e deixa-o escolher o Mestre Supremo que pode guiá-lo durante seus dias no Santuário dos Céus. Tiananmen recusou a oferta, pois não quer forçar ninguém dos Mestres Supremos. Lui Yang disse que ele perderia a chance de ingressar no Santuário dos Céus, mas então Tiananmen disse a todos que não queria ser discípulo de um mentor supremo. Em vez disso, queria ser discípulo do vice-potentado. Muyon ficou surpreso ao ouvir isso e esperava que o mentor supremo risse dele e o chamasse de fantasioso, já que Tiananmen não tinha interesse em nenhum mentor supremo. Muyon declarou que não voltaria para o instituto, mas quando achasse que Tiananmen estava qualificado, aceitaria esse laço de mestre-discípulo com ele e esmagaria facilmente Gogo. Até então, Tiananmen estaria no Santuário dos Céus para cultivar por conta própria. Tiananmen expressou gratidão a ele e concordou que a cultivação celular era a melhor opção para ele. Ele sabia que poderia derrotar Gogo após cultivar por mais alguns dias. Muyang dispensou todos, mas Tiananmen pediu para falar em particular quando chegaram a uma área onde ninguém podia ouvi-los. Tiananmen perguntou a Muyon se ele se lembrava de um velho amigo. Muyon não fazia ideia, então Tiananmen mencionou o nome de sua mãe. Muyon ficou chocado ao ouvir isso e de repente sufocou Tiananmen, concluindo que Tiananmen usaria Wei Jin para ameaçá-lo. Tiananmen disse a ele que Wei Jin era sua mãe, o que deixou Muyon ainda mais chocado, e ele percebeu que Tiananmen parecia familiar quando viu pela primeira vez. Não se empolgue, vice-potentado, meus ombros vão ser esmagados. Por favor, me solte, disse Tiananmen, enquanto Muyon o apertava. Desculpe, perdi a compostura. Normalmente,
Sou muito calmo, respondeu Muyon e soltou Tianmin. Tianmin compartilhou com Muyon que sua mãe lhe disse que a única pessoa que pode salvá-lo está dentro do Santuário dos Céus. Muyon estava confuso, então Tianmin disse a ele que sua mãe tem uma vida útil e que Vaijin a obteve quando Tianmin nasceu, o que significa que já fazia 20 anos. Muyon ficou desapontado que Vaijin não tinha se revelado por 20 anos e perguntou se Yongfen ainda estava com Ying. Tianmin disse que Lai Yongfen os abandonou a ele e a sua mãe e agora era um orgulhoso membro do Solar dos Relâmpagos. Muyon ficou furioso ao ouvir isso e quis que Lai Yongfen estivesse morto. Neste ponto, Tianmin pediu a Muyon que o levasse ao potentado do santuário, pois Vaijin disse a ele que o potentado poderia ajudá-la a se livrar de sua vida útil. Muyon avisou que o potentado não ajudaria e poderia expulsar Tianmin e Vaijin da cidade. Mas Tianmin não se importava, mesmo que custasse sua vida. Está bem, eu vou te levar até lá. Não vou deixar que te matem, respondeu Muyon. Na área do potentado do santuário, havia uma celebração pelo aniversário da filha de Tanshin, chamada Vailing. Ela desejava que o tempo passasse mais devagar para que seu avô permanecesse jovem para sempre e a acompanhasse. Seu avô não era outro senão o rei Yang Branco, o potentado do Santuário dos Céus e pai de Vaijin. Ele prometeu à sua neta que lhe daria um presente mais tarde, por isso outras crianças também queriam receber presentes dele. Por causa disso, seus filhos notaram que ele sorria por causa das crianças enquanto celebravam. Tianmin e Muyon chegaram durante a celebração, e Muyon hesitou em avançar. Tang notou o inimigo, e Tianmin o cumprimentou, dizendo que estava lá para pedir ao potentado para salvar sua mãe. Tang pediu o nome de sua mãe, e Tianmin respondeu honestamente, dizendo que sua mãe obteve uma vida útil há 20 anos e que não tinha muito tempo restante. 20 anos, o que significa que ela preferiu suportar 20 anos a voltar, disse Tang. Zikan ficou surpreso que Lai Tianmin fosse filho de sua irmã. Tang ficou furioso e ordenou a expulsão de Tianmin e Jin. Muyon tentou acalmar Tang, mas Tianmin interrompeu, dizendo a Tianqing que ele não merece ser pai. Todos ficaram irritados com o que ele disse. Tianqing pediu a ele que repetisse as palavras que ele afirmou, mas então Muyon cobriu a boca de Tianmin para impedi-lo de dizer tais palavras. Ele pegou Tianmin para sair, mas Kang disse que mudou de ideia. Os olhos de Tianmin ficaram surpresos, pois ele pensou que seria uma boa notícia. Não podemos permitir que Vaijin nos envergonhe. Não vou deixar você sair por aí se declarando membro do clã Y. Quero que eles sejam presos. Se ela morrer, deve morrer dessa maneira, disse Tianqing. Ele também disse a Tianmin que ele também deveria morrer à maneira do clã Y. E por que deveria se declarar parte do clã? Isso deveria ser uma honra. Tianmin respondeu, e Muyon ficou desapontado por Tianmin continuar respondendo ao santuário potentado. Agora, Tianqing estava muito furioso e ordenou a Tang Song que limpasse o pavilhão da floresta tropical e o tornasse proibido, para jogar Vaijin e Tianmin lá. Entendido, pai, respondeu Tiansong. Tianqing também disse a ele que deveria fazer isso junto com Muyon, e então partiu, o que deixou sua neta e seu filho irritados com Tianmin. Eles se sentiam envergonhados que Tianmin fosse parente deles. Tiansong e Zikan disseram a Muyon que ele deveria ser o primeiro a contar a eles, mas Muyon disse a eles para não se preocuparem, pois, para ele, o santuário potentado não os expulsaria. Ele concluiu que essa era a maneira de trazer Tianmin e Vaijin de volta ao clã Y. Zikan não respondeu a isso e decidiu sair para procurar Muon e tomar uma bebida com ele. Muon disse a Tang Song que ele traria Vaijin de volta e a trancaria no pavilhão da floresta tropical. E ele mesmo explicaria ao Aitan que assim seja, respondeu Xiansong. Muon e Tanamin Leaf não estão certos de que o santuário potentado ajudará Jing, mas existe a possibilidade se lhe for dada a oportunidade. Ele conhece muito bem o mestre, por isso pode dizer isso. Dada a oportunidade. Que oportunidade? Tianmin perguntou, mas Muon não deu uma resposta. Esse velho teimoso é bem obstinado. Um dia vou arrancar pelo por pelo daquela barba dele e depois vou queimar suas cuecas. Hugo comentou. Muon agarrou em desde que vira suspeitou que Yan Wu faz parte da linhagem do papagaio. Tianmin perguntou novamente a ele sobre qual é a oportunidade. E Muon respondeu que os relacionamentos de Jing e Tiankang dependem de Light e Tanamin. Tianmin estava confuso sobre o que fazer, e Muon disse a ele que precisa se tornar mais forte. Segundo Muon,
Ele precisa ficar mais forte em um curto período de tempo, forte o suficiente para chamar a atenção de todos. Se ele puder impressionar o Santuário Potentado, Jing será salvo. Ele também acrescentou que os irmãos Wine não estão interessados em serem mestres da mansão. A jovem geração da família Y tem qualificações medianas. É por isso que o mestre Tiankang gosta de pessoas esforçadas e motivadas. Em outras palavras, Tiananmen precisa fazer o velho aprovar ele. E não só isso, mas também fazer o Ai Tianqing gostar dele. Então você será meu mentor, mestre? Tiananmen perguntou. Ainda não, mas vou ajudá-lo, respondeu Muyon e entregou uma arma de grau 5, a lâmina da corrente do dragão ardente, a Tiananmen, já que percebeu que a arma de Tiananmen tinha sido destruída. Tiananmen experimentou a arma e ficou impressionado, já que ela é tão cara. Antes de se separarem, Muyon disse a ele que eles irão ao Santuário Potentado para convencê-lo a deixar Tiananmen ir para a pagoda e cultivar a partir de agora. Ele está sinceramente disposto a cuidar de Jing. A pagoda amarela flamejante é um pouco familiar para Tiananmen, e ele percebeu que era hora de ir para John. Enquanto isso, Tiananmen chegou ao lugar que Jian lhe disse. Ele estava conferindo o papel que John lhe deu quando bateu na porta. Jian a abriu imediatamente. Eu sabia que você estaria aqui, Young disse com um largo sorriso no rosto. Tiananmen imediatamente pediu a ela para ajudá-lo a cultivar. A princesa Qin apareceu de repente e ficou irritada por Tiananmen ter chegado ao seu lugar. Wu aparece e informa a princesa Qin que eles levarão John para a pagoda amarela flamejante. A princesa Qin ficou irritada e apertou-o mais forte. Aperte mais! Me aperte mais! Vinhu disse a princesa Qin discordou que Tiananmen levará John, pois sabe que ele certamente será bala. Tiananmen disse que com o pingente de jade que a princesa Qin deu a ele, ninguém ousará os intimidar. Em vez de deixar Tiananmen ficar com o pingente, a princesa Qin pediu a ele que o devolvesse. Tiananmen não queria devolvê-lo, mas Yan Wu disse à princesa Qin que dirá onde o pingente está, contanto que ela o aperte mais. A princesa Qin seguiu o que Yan Wu disse, e ele estava no bolso interno de suas calças. Então você só precisa usar suas mãos para tirá-lo, respondeu Yan Wu, o que deixou a princesa Qin irritada e o apertou mais. Tiananmen e Zong decidiram ir embora. Tiananmen concluiu que John pode ajudá-lo em sua cultivação, e John concordou com ele, já que podem completar a conexão espiritual todas as vezes. Segundo Jian, uma conexão espiritual completa tornará Tiananmen mais forte, e ela só pode se conectar a Tiananmen quando ele está no nível completo. Tiananmen sugeriu usar as asas mais uma vez, e Zhang o fez imediatamente. Tiananmen voa, e ambos sentem cada batida do coração, desta vez elas ressoam. Então John conclui que o chamado coração e alma são assim. Enquanto Tiananmen está com Jan Muyon diretamente indo para o potentado do santuário, ele informou seu mestre que já trouxe Ying de volta para sua residência e ninguém se atreve a perturbar sua recuperação. Ele também informou que enviou Lai Tiananmen para a pagoda amarela das chamas para cultivar. Quando o rei Ti ouviu falar do problema anterior de Tiananmen, Song Muyang disse a ele que esse assunto está relacionado ao seu discípulo Lin Ziod. Ele também teme que algo mais esteja acontecendo. Os olhos do garoto eram firmes e desafiadores. Ele não é um ladrão. Você deve investigar e descobrir por quê. Tiankang afirmou. Sim, mestre. A verdade virá à tona, respondeu Muyon, enquanto Tiananmen e Young chegaram à pagoda amarela das chamas. É uma torre enorme, e é a primeira vez que Tiananmen vê este lugar. Tiananmen disse a Jian que eles deveriam ir lá com mais frequência, mas Jian disse que a princesa Qin ficaria com ciúmes. Com ciúmes? Ela gosta tanto de mim? Ela está até com ciúmes agora, respondeu Tiananmen, o que deixou Young irritado com a suposição de que a princesa Qin também interrompeu, dizendo que Jian e a princesa Qin estão em um relacionamento. Young o aborreceu. Quando eles entraram na pagoda, várias pessoas viram Jian junto com Tiananmen. Oao e Linxin também estavam lá e estavam irritados que seu avô Lai Tin estava neste lugar. Ambos queriam provar que Tiananmen é um cara desprezível. Linxin se dirigiu a Tiananmen. E Zhang Tiananmen já a conhece. Zhang perguntou a Linxin o que ela precisa. Linxin gritou de repente, pedindo a Zhang para não confiar em Tiananmen. E por causa do que ela disse, todos concordaram com ela e queriam que Tiananmen saísse. Posso julgar por mim mesma quem é bom e quem é mau, respondeu Jian. Ela então segurou o ombro de Tiananmen e chamou todos de feios por verem Tiananmen daquela maneira. Ela também disse a eles que gosta de estar com Tiananmen. Todos ficaram perplexos ao ouvir isso. Eu posso não ter moral ou talento, mas mesmo assim você vai gostar de mim. Não posso lidar com isso, me morda, disse Tiananmen. Eles então se olharam e formaram um coração com as mãos, enquanto Jian dizia que seus corações estavam conectados. Todas as pessoas dentro da pagoda não conseguiam acreditar que Zhang ainda queria ficar com Tiananmen, apesar do problema que ele teve. Estavam prestes a deixá-los com raiva,
e Lin Xun concluiu que Tiananmen usou algum meio sorrateiro para fazer com que Jian ignorasse sua reputação por ele. Ela parou Tiananmen quando ele queria descobrir a natureza desprezível de Tiananmen. Que teimoso! Considerando que você é da família Y, estou te ajudando a salvar a face aqui. Se você não parar, não me culpe por ser rude depois, respondeu Tiananmen. Neste ponto, Lin Xun estava cheia de ódio por ele. Ela convocou sua cultivação e estava pronta para lutar contra Lai Tiananmen, já que Lin Xun não queria parar. Jian se apegou a Tiananmen e não queria recuar. Todos menosprezaram Tiananmen por ter coragem de lutar contra Lin Xun, apesar de ter uma cultivação mais baixa. Alguém os parou de repente. Era uma mulher idosa e, segundo ela, a luta é proibida na Pagoda Amarela das Chamas. Caso contrário, ambos seriam expulsos. Ela é Kenshi, Princesa King, e o mentor supremo de Lin Xun. Lin Xun ficou abalada ao vê-la e mentiu que não estava lutando com Tiananmen. A velha senhora informou que ela não deveria desperdiçar sua energia e deveria se concentrar em subir para o 7º nível. Antes de sair, ela disse a todos para continuar cultivando, e Tiananmen também convidou Jian para cultivar junto. Kenshi deu uma olhada em Tiananmen enquanto pensava que Tiananmen realmente causa problemas onde quer que vá. Após a cena, Tiananmen e John continuaram a passear pelo local, que tem uma enorme rocha amarela das chamas. É onde todos cultivam. Tiananmen ouviu falar deste lugar quando era apenas um discípulo de baixo nível. A rocha amarela das chamas foi colocada aqui por seus ancestrais no dia em que o instituto foi fundado pela primeira vez. A rocha amarela das chamas absorve uma quantidade infinita da energia espiritual do céu e da terra. Esta energia espiritual pode ajudá-los em sua cultivação. A rocha dividiu todos aqui em 5 anéis de nível de sincronização diferentes com base na distância. Aqueles no nível 1 estão mais longe da rocha e, portanto, receberão menos benefícios dela, enquanto aqueles no nível 5, o mais alto nível de sincronização possível, têm sincronização perfeita com a rocha, o que significa que podem cultivar bem ao lado dela. Dependerá de sua resistência entrar no nível 5. Segundo Jian, a energia espiritual do céu e da terra é muito feroz. Nem todos podem lidar com isso. Quanto mais perto estão, mais perigoso é para eles. Eles podem até perder a vida para a tempestade de energia espiritual basicamente. Quanto maior for a capacidade deles, mais arroz devem pegar. Não devem pegar muito, senão não conseguirão lidar com isso. Jian também acrescentou que essencialmente, não há pessoas que tenham uma sincronização perfeita com a rocha ao longo da história do santuário, nunca houve uma. O mais alto nível alcançado foi o nível 3, e a pessoa que alcançou esse nível é a pessoa que Tiananmen mais odiava, Li Xiaodine. Tiananmen ficou furioso por Li Xiaodine ter alcançado o nível 3, então pediu a Jian que o ajudasse a tentar chegar ao nível 3. Acho que será melhor irmos passo a passo, respondeu Jian. Links, você ouviu a conversa deles e zombou de Tiananmen por planejar desafiar o nível 3, já que ela mal consegue cultivar no 3º anel. Então ela concluiu que Tiananmen não poderia possivelmente alcançar o que queria. Se você conseguir cultivar no nível 3, vou ajoelhar e lamber seus sapatos, ela acrescentou. Você de novo. Não há como se livrar de você, disse Tiananmen, sorrindo. E disse a Links que sua mãe merecia ter longevidade. Ela estava planejando usar a rocha amarela em chamas para provocar Tiananmen a entrar no 3º anel, pois sabia que mesmo que Tiananmen não morresse, ele ficaria aleijado. Jian ficou triste porque Links havia humilhado publicamente a mãe de Tiananmen, mas Tiananmen ainda queria continuar seu plano de chegar ao nível 3. Você disse que se eu alcançasse o nível 3 de sincronização, você lambia meus sapatos limpos. Você ousa fazer isso na frente de todos? Perguntou Tiananmen. Links confirmou para todos e esperava que as pessoas subestimassem Tiananmen novamente. Apenas se prepare para lamber meu sapato, disse Tiananmen. E disse a Jian que ele mesmo teria que suportar por meia hora e que Ying-Wu não deveria ajudá-lo. Claro, espere apenas para lamber meus sapatos limpos, respondeu Jian. Jian estava preocupado com ele, então disse a Jian para não se preocupar, já que se ele falhasse, ambos seriam punidos junto. Mas Jian discordou e disse que não apostaria nada. A multidão falava sobre ele e o subestimava novamente por desafiar Links. Eles até falavam sobre o problema passado de Tiananmen. Tiananmen seguiu em direção à rocha amarela em chamas enquanto todos o observavam. Ele confiava em Ying-Wu para vencer o desafio. Ele acredita no corpo eterno infernal de Yin-Wu no códice. O El estava calmo e queria entrar e resolver isso. Tiananmen lembrou a ele para não causar um escândalo imediatamente. Alcançar o 4º anel já era suficiente para ele. Meia hora para Ying-Wu era muito pouco. Ele queria mostrar a todos como um verdadeiro homem pode resistir à rocha amarela em chamas. Todos já perceberam que Tiananmen está indo em direção ao 4º anel. Discordou e disse que não apostaria nada,
A multidão fofocava sobre ele e o menosprezava novamente por desafiar Linguin. Eles até falaram sobre o problema do passado de Tiananmen. Tiananmen dirigiu-se à rocha amarela da chama enquanto todos o observavam. Ele confiou em Yan Yu para vencer o desafio e acredita no corpo infernal eterno de Innu no códice. O El também estava calmo e queria entrar e acabar com isso. Tiananmen lembrou a ele para não causar uma cena imediatamente. Alcançar o quarto anel era suficiente para ele. Meia hora para Yu era muito pouco. Ele queria mostrar a todos como um verdadeiro homem pode durar na rocha amarela da chama. Todos já perceberam que Tiananmen estava indo para o quarto anel em vez do terceiro. Linguin sorriu, pois esperava que Tiananmen perdesse, especialmente depois de escolher o quarto anel. Ele ficou no quarto anel e começou a cultivar. Neste ponto, Linguin concluiu que Tiananmen estava fingindo durar mais no quarto anel. Tiananmen e Yan Hugo estavam tão focados, e Zong também, já que Tiananmen estava sincronizado com a rocha amarela da chama. Tiananmen permaneceu minutos no quarto anel, e Linguin acreditava que algo poderia acontecer quando Tiananmen continuasse. Ela não sabia que Tiananmen não esperava menos da rocha amarela da chama, que era conhecida por ser um lugar extraordinário para cultivo. Em um curto período de tempo, ele já sentia os benefícios. Ele estava muito certo de que meia hora era um curto período de tempo. Após 30 minutos, ele terminou de cultivar no quarto anel e levantou o pé para informar Linguin sobre o acordo. Neste ponto, Linguin estava envergonhada, e todos disseram que reconheceriam Tiananmen como vencedor hoje, mas pediram para não incomodar Linguin. Tiananmen riu, dizendo que a suposta filha do chanceler do Instituto Ciano da Rocha Amarela quebrou sua promessa publicamente na frente de tanta gente. Tudo bem, algumas pessoas não merecem fazer parte da família Y, disse ele, o que irritou a garota, que estava prestes a chorar. Tiananmen disse a ela que deveria cumprir sua parte do acordo. Linguin não queria fazer isso, mas Yan a puxou subitamente, fazendo-a cair, com o rosto virado exatamente para o pé de Tiananmen. Tiananmen a provocou porque ela sangrou pelo nariz, e havia sangue em suas botas. Todos ficaram boquiabertos com o que testemunharam. Linguin chorou alto e fugiu, dizendo que Tiananmen deveria esperar por sua vingança em breve, já que o garoto não estava por perto. Tiananmen e John decidiram começar a cultivar. Ambos tiveram a ideia de que Zan se ligaria a Tiananmen para desafiar a sincronização perfeita com a rocha amarela da chama. Todos testemunharam que eles estavam indo desafiar o quinto nível da rocha amarela da chama. Jean imediatamente se ligou a Tiananmen. Tiananmen estava em pé exatamente em frente à rocha, e então tocou a rocha com seu braço metálico e sentiu que as chamas espirituais aqui eram extremamente ferozes. Ele acreditava que, se John não o ajudasse, ele poderia ter sido despedaçado. Jian notou que o braço esquerdo de Tiananmen se transformou em uma garra de fera. Tiananmen disse a ela que era uma longa história, então ele a contaria a John outro dia. Por enquanto, eles precisavam se concentrar. Ele já sentia a dor, mesmo John não conseguia mais suportar a pressão. Mas então Tiananmen disse a ela para suportar a dor. O que vocês estão fazendo? Um segundo vocês estão flertando, no próximo vocês estão gemendo, estão suando por toda parte também. Aqueles que não sabem o que vocês estão fazendo pensariam que vocês estão fazendo algo mais, disse Ink. Tiananmen não tinha tempo para brincadeiras, ele estava pedindo a Hugo para ajudá-los a suportar. Bin-El o seguiu. Mas para sua surpresa, ele viu a tempestade de energia espiritual em Hugo tentando impedir Tiananmen, mas Tiananmen ainda queria suportar a dor por mais meia hora. John também começou a se sentir fraco, mas Tiananmen não queria desistir e até disse a ela para concentrar sua energia atrás dele e permitir que ele a enfrentasse. Ele estava muito confiante de que poderia suportar. A tempestade de energia espiritual estava saindo, e as pessoas entraram em pânico e fugiram quando a viram, acreditando que Tiananmen já estava morto por causa disso. Muion estava fora de sua câmara quando percebeu algo brilhante na pagoda amarela da chama. Ele então pensou que alguém tinha coragem de desafiar a sincronização perfeita. Após quantos minutos Tiananmen conseguiu sair vivo, o que surpreendeu a todos. Muion e todos os mestres também vieram verificar o que aconteceu com a rocha amarela da chama. Tudo o que fiz foi escolher um lugar adequado para cultivar. Por que todos os mestres Supernal e mestres-chefes parecem chocados? Disse Tiananmen. Luion perguntou a ele como ele conseguiu desafiar com sucesso a sincronização perfeita, e Tiananmen respondeu casualmente que confia apenas em seu talento inato, que nenhum dos mestres Supernal reconhece. Todos os mestres se arrependeram de não terem escolhido Tiananmen como discípulo, e agora eles acreditam que não é impossível para Tiananmen se tornar discípulo de Muion. Nada mal, sincronização perfeita é suficiente para fazer seu nome entrar para a história do Instituto Ciano da Rocha Amarela, disse Muion. Tiananmen apenas agradeceu e se despediu, pois precisava levar John de volta. Luion lembrou a ele para visitar, pois precisava falar sobre isso com seu pai primeiro.
criança. Você está pensando demais. Ele não vai casar com você. Mas a princesa Zhan Failin o afirmou para fazê-los ficar quietos. Tiananmen disse a eles que Zong e King são seus dois amigos e prometeu que, aconteça o que acontecer, ele está disposto a colocar sua vida em risco por eles. O interrompeu para perguntar se era realmente a única coisa que ele queria. Tiananmen o socou por arruinar seu juramento de lealdade para ambas as senhoras. A princesa King informou Tiananmen que ela sairia por algum tempo e que ele deveria proteger Zhan Failin. Se ela voltasse e descobrisse que Tiananmen fez algo ruim, ela estava disposta a capturá-lo e fazê-lo virar um eunuco. Tiananmen prometeu que cuidaria bem de Jian, mas lá no fundo estava muito animado porque ele e Jian poderiam sair em encontros ilimitados. Ele então perguntou para onde a princesa King iria, e Zhan lhe disse que King estava indo para o campo de batalha abissal. Como não era apropriado discutir esse assunto em seu lugar, ela disse a Tiananmen que ele poderia perguntar ao vice-potentado sobre isso. Enquanto isso, Tiananmen foi até o vice-potentado e imediatamente perguntou sobre o campo de batalha abissal, como Jung lhe disse. De acordo com Mu Yun, os discípulos mais talentosos dessa geração de diferentes institutos competem no campo de batalha abissal. O vencedor receberá uma infinidade de prêmios, e o campo também contém muitos recursos. No entanto, há um requisito de nível de cultivo e as vagas são limitadas. Entendi. Então não há mais vagas, certo? Tiananmen respondeu. Além disso, Mu Yun disse a ele que poderia procurá-lo se enfrentasse qualquer dificuldade na cultivação. Tiananmen agradeceu e disse que estava procurando por algumas artes de batalha de nível avançado. Mu Yun concordou em levá-lo até o salão de combate para que ele pudesse escolher. O salão de combate era onde o santuário guardava suas artes de batalha, e apenas os gênios mais destacados tinham permissão para escolher uma arte de batalha daqui. Quando chegaram, o atendente chamado UNG foi instruído por Mu Yun a encontrar 3 artes de batalha de nível avançado. Tiananmen sorriu, pois os outros só podiam escolher uma vez, enquanto ele podia escolher 3. 5 horas depois, Tiananmen finalmente escolheu 3 artes de batalha. Mu Yun perguntou quais 3 ele havia escolhido. Após uma seleção cuidadosa, Tiananmen ficou mais satisfeito com as 3 que escolheu. A primeira era uma arte de movimento chamada Flaming Shadow Flash. Quando dominada, ele seria como uma sombra flamejante que poderia aparecer em qualquer lugar num piscar de olhos. A segunda era uma arte de boxe chamada Tri Spring Avis Tricks, composta por 3 posturas diferentes, cada golpe mais poderoso que o anterior. A terceira era uma arte de chicote chamada Solas 7-0, cujo usuário podia vibrar o chicote para produzir um som uivante que afetaria mentalmente o oponente. A arte de boxe aumentaria sua força e a arte de chicote combinada com o olho desconcertante criaria um ataque que envolvesse tanto a visão quanto a audição, tornando-o invencível. Ele mal podia esperar para começar a cultivar todas essas artes de batalha. Todas as artes de batalha mencionadas são avançadas, especialmente a última. Mu Yun disse a ele que se ele conseguisse dominar 50% dela, já seria o suficiente para se destacar no Santuário do Céu. Tiananmen respondeu que estava disposto a trabalhar duro. Mu Yun se despediu e disse que se precisasse de algo, poderia encontrá-lo na mansão. Tiananmen então correu para Jian Failin para pedir ajuda na cultivação, mas percebeu que já estava escuro e não era apropriado procurar a dama no meio da noite. Ele decidiu continuar no dia seguinte. Quando chegou em casa, estava cultivando sozinho e sentiu um ovo se mexendo em seu espaço ligado à vida. Ele pegou o ovo e se perguntou se ele chocaria em breve. Não pergunte, ele é super preguiçoso. Já passou muito tempo do tempo de incubação esperado. Ele está apenas se mantendo lá dentro, disse Wu. Ele também acrescentou que alguém dentro do ovo estava apenas dormindo o tempo todo. Então avisou a Tiananmen para não esperar muito. Em seguida, ele deu algo a Tiananmen como presente, a roupa íntima da princesa King, que ele havia roubado quando a dama não estava olhando. Ele acreditava que Tiananmen a queria ao ver isso. Tiananmen ficou irritado com ele, mas Ying-Wu ainda teve coragem de ordenar a Tiananmen que cheirasse a roupa, dizendo que tinha um cheiro agradável para ele. Eu não acredito em você. Deixe-me ver, respondeu Tiananmen e cheirou a roupa íntima da princesa King. Depois disso, ele ordenou a Ying-Wu que a queimasse, com medo de que a princesa King descobrisse e o fizesse virar eunuco. No dia seguinte, ele foi até Jian e bateu na porta. Quem abriu foi a princesa King, e ela estava irritada por Tiananmen ter vindo novamente sem permissão. Tiananmen perguntou por Jian e entrou sem pedir permissão. Ele estava tentando ser cuidadoso para esconder que roubaram a roupa debaixo do príncipe Kings. Mano, havia uma fênix costurada no pano vermelho que você usou para limpar o nariz ontem. A visita repentina da princesa Kings fez com que a princesa King ficasse furiosa e batesse em Tiananmen. Ele estava cheio de hematomas no rosto e disse à princesa King que estava ali para pedir a Jing para cultivar com ele. A princesa King
alertou Zan para não vir com Tanami, mas Zan confiava muito em Tanami, então eles fugiram juntos. Enquanto isso, Zong e Tiananmen chegaram à Pagoda Amarela das Chamas. Tiananmen perguntou à senhora sobre o local do campo de batalha abissal, mas Jian disse que era um fato conhecido. Ela perguntou a Tiananmen se ele já ouvirá falar dos sétuplos celestiais, mas Tiananmen não sabia. Então Jian explicou que eram os 7 discípulos mais graduados no Santuário Celestial. O primeiro era a pessoa que Tiananmen mais odiava, Li Jayodin do Lightning Manor. Molin do Atenium Oculto era o próximo, e Tiananmen já o conhecia porque o encontrara quando visitou o salão de combate. Essa pessoa o ajudou. O terceiro era Levin, da Vermilion Bard Clan, e Tiananmen não esperava que ela fosse tão forte e estivesse em terceiro lugar. O quarto era Zinqua, de Zin e Shen's Merchant. O quinto era o Aigulhal do Y Manor. O sexto era Shenhao, de Zin e Shen's Merchant. E o último era Mou Qingqin do Lightning Manor. Ao ouvir isso, Tiananmen ficou surpreso que Mou Qingqin fizesse parte dos 7 discípulos mais graduados, segundo Jian. Recentemente, ela se tornou a 7ª. Antes disso, ela sempre estava atrás, perseguindo suas ambições e alcançando uma alta posição. Jian explicou que havia um total de 6 posições disponíveis para os testes da besta abissal, além de Lin e Odin, que já tinham um lugar confirmado. Os outros sétuplos celestiais ocupariam essas posições. Eavens Elysium aceitaria apenas uma pessoa de pequenas nações como a deles. Eavens Elysium era uma existência comparável a um deus, e a Vermilion era apenas uma das muitas nações do continente Flame Yellow. Existiam muitas outras nações como eles. Eavens Elysium era o santuário celestial de todo o continente Flame Yellow, e todos os institutos de ciências do continente Santuários Celestiais foram construídos por Eavens Elysium. Até mesmo o santuário deles era apenas um de seus muitos postos avançados, o que significava que os discípulos de outras nações também participariam do campo de batalha abissal. Segundo Jian, a competição era acirrada, pois era uma oportunidade única na vida alcançar o céu. Embora não tivesse nada a ver com Shannon, saber disso o motivava ainda mais a cultivar. Eles correram para o nível mais alto para cultivar, e Shenhao ficou com raiva ao ver Tiananmen, pois ele tinha espancado seu irmão. Muitas pessoas estavam irritadas com Tiananmen, e até Lin Shuao e Guliao o odiavam. Tiananmen começou a cultivar com a ajuda de Jian, que esperava que Tiananmen pudesse participar do campo de batalha abissal. Isso permitiria que ela ficasse perto de Tiananmen o tempo todo e ajudasse a princesa Qing, já que estava preocupada com ela. Tiananmen estava desanimado por não poder participar de sua atual cultivação, então a única coisa que podia fazer era usar a Pedra Amarela das Chamas para ficar mais forte. Não se culpe, irmão mais velho, todos sabemos que você melhora na velocidade mais rápida. Jian respondeu, mas Tiananmen queria ser mais rápido. Ele sentiu algo na primeira vez que tocou na Pedra Amarela das Chamas. Segundo ele, a pedra estava viva. Ela tinha estado ali sozinha por séculos e não queria ser adorada por centenas e milhares de pessoas. A pedra queria se conectar com as pessoas e conversar com elas, mas ninguém entendia e ninguém ousava. Era Tiananmen quem queria tentar. Ele tirou a bandagem que cobria seu braço de metal. Vocês podem vê-lo como um deus, mas eu posso vê-lo como um parceiro de cultivo, Tiananmen disse enquanto seus olhos e mãos estavam em chamas. Ele queria praticar com a Pedra Amarela das Chamas. Ele socou a pedra, e algo incrível aconteceu. Todos dentro notaram que a pedra produzia uma luz que nunca tinham visto antes. Tiananmen sorriu porque seu plano funcionou com sucesso, assim como ele esperava. A Pedra Amarela das Chamas estava interagindo com ele, estava mudando. Ele fez de novo e tentou várias vezes, aproveitando o momento. Todos estavam correndo para relatar aos mentores supremos sobre o ataque de Tiananmen à Pedra Amarela das Chamas, esperando que Tiananmen morresse lá. Uma hora depois, Tiananmen estava tão cansado que decidiu fazer uma pausa. Quando saiu, viu as pessoas e ficou chocado por ainda estar vivo. Os mestres também ficaram surpresos por ele ter ganhado 2 níveis de uma vez, já que esperavam que ele morresse. Estavam falando sobre ele. Jian sugeriu que deveriam sair. Tiananmen concordou, pois também queria verificar sua mãe. Ele e Hugo foram interrompidos de repente por Tiananmen, que queria apresentar John Filin à sua mãe. O que devo levar para visitar a tia Jin? Jian perguntou, mas então Tiananmen tocou em sua cabeça e disse para ela não se preocupar, que ela seria o melhor presente que sua mãe poderia receber. Tiananmen respondeu, deixando John emocionado. King Yu os interrompeu novamente, pois todos estavam olhando para eles com raiva. À luz disso, eles saíram correndo da mansão Sage Shen. Muyon e Sage Shen estavam jogando algo quando um subordinado de Muyon veio informá-lo de que Tiananmen havia ganhado 2 níveis de uma vez enquanto treinava. Isso causou uma comoção. Muyon saiu e conseguiu surpreendê-los sempre,
E até Sage Shen achou Tiananmen um homem interessante por causa disso. Ele estava disposto a emprestar mais dinheiro a Tiananmen para certamente obter lucro. Muyon ficou confuso ao ouvir isso. Então Sage Shen lhe contou a história de por que Tiananmen havia pegado o dinheiro emprestado dele. Voltando a Tiananmen e John, eles estavam quase no lugar onde a tia Jing morava, mas perceberam que havia pessoas bloqueando o caminho até a ponte. Tiananmen sorriu quando viu os rostos das pessoas. Finalmente, vocês voltaram, Tiananmen disse. Se não ensinarmos uma lição a vocês, não somos qualificados para fazer parte da família Y, declarou. Ela estava acompanhada de Gogo Wall e mais 2 homens, que queriam se vingar de Tiananmen por humilhar Lingwen. Não há como pedir desculpas, disse Tiananmen. Quem vai primeiro? Venham. Vou ensinar a vocês o que é respeito, pronunciou. Os homens riram e o menosprezaram. Lingwen queria que ele se ajoelhasse diante dela e lambesse seus sapatos todos os dias. Ela então convocou sua besta de 6 asas de ouro, enquanto agarrava sua espada. Tiananmen disse a Zhang que eles não iriam lutar. Em vez disso, Yin-Wu por si só seria suficiente para derrotar o inimigo. A besta de Lingwen soltou fogo, e um fogo feroz saiu dela. Tiananmen agarrou Yin-Wu e descobriu que ele ainda estava dormindo. Estava sonhando com uma garota, respondeu. Tiananmen o jogou para longe, indo em direção ao oponente. Ao ver isso, os 3 homens ficaram de queixo caído. Tiananmen literalmente lançou sua besta de vida para a chama de Yin-Wu, e as bestas de Lin Shan e Lingwen colidiram. Houve uma enorme explosão. Você perturbou meu sono e está usando fogo de baixa qualidade para me queimar. Você não sabe que sou o ancestral de todas as bestas de afinidade com fogo, disse Tiananmen. Foi você quem me perturbou. Está cansado de viver, não é? Hugo respondeu e atacou o oponente por conta própria. Lin Shan e Gogo Wall testemunharam como a besta de Lin Shan ligada à vida foi humilhada por Yin-Wu e derrotada imediatamente em pouco tempo. Depois de derrotar os 6 asas de ouro de Lingwen, Yin-Wu correu para Lin Shan. Lin Shan se preparou e se gabou de que não tinha usado todos os seus poderes ainda. Yin-Wu não tinha medo de atacar Lin Shan. Lin Shan lutou. Então Gogo Wall ajudou a bloquear o ataque de Hugo. King Hugo voltou-se para Tiananmen, pois lembrou que Gogo Wall era o homem que ficou nu por causa da chama de Yin-Wu quando desafiou o anime. Neste ponto, Gogo Wall queria lutar contra Tiananmen. Ele também se lembrou do que Muyon disse, que se Tiananmen o derrotasse, ele se tornaria discípulo de Muyon. Lingwen alertou seu irmão que a cultivação de Tiananmen havia aumentado muito, mas Gogo Wall não queria recuar. Está bem, estou muito grato. Vou aproveitar essa chance para experimentar meus novos movimentos, respondeu Tiananmen.